A paz do Senhor Jesus Cristo, ela possa estar inundando a sua vida com rios de água viva. Aleluia. Muito bem. Bom, meus queridos, vamos continuar o nosso estudo falando sobre a idolatria e seus males. Nesse segundo tópico, vamos tratar sobre a natureza real da idolatria. A idolatria. Não se pode compreender a atração que exercia a idolatria sobre o povo, a menos que compreendemos a verdadeira natureza, sua verdadeira natureza. Então, para que nós possamos compreender esta atração que ela exerce, não somente com o povo de Deus lá no Antigo Testamento, mas ainda hoje, nós precisamos compreender a verdadeira natureza da idolatria. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é o seguinte: a Bíblia ela deixa claro que o ídolo em si nada é. Vamos ler alguns textos bíblicos aqui. Vamos ler Jeremias capítulo 2, versículo 11. Houve alguma nação que trocasse os seus deuses, posto que não eram deuses? Todavia, o meu povo trocou a sua glória por aquilo que é de nenhum proveito. E no capítulo 16 de Jeremias, no versículo 20, fala assim: acaso fará o homem para si deuses que, de fato, não são deuses? O ídolo é meramente um pedaço de madeira ou de pedra esculpido por mãos humanas, que nenhum poder tem em si mesmo. Samuel chama os ídolos de vaidade, como podemos ler no seu livro, no capítulo 2, 21. Paulo declara expressamente: sabemos que o ídolo nada é no mundo. Como podemos ler em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 8, o versículo 4, fala: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Ainda no capítulo 10, no versículo 19 e 20, fala assim: mas que digo? Que o ídolo é alguma coisa? Ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes, digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. E por esta razão também os salmistas, eles declaram que os ídolos não são nada. Podemos conferir Salmo 115, 4 e 8, Salmo 135, 15 e 18. Assim também os profetas, em 1 Reis 18, 27, Isaías, Jeremias, todos eles frequentemente eles zombavam dos ídolos, dizendo que os ídolos não são nada. Vamos conferir alguns textos bíblicos para que possamos compreender melhor isso. Vejamos. Salmo 115, a partir do 4, fala assim: prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta, tornam-se semelhantes a eles os que fazem e quanto neles confiam. Mais uma vez podemos ler no Salmo 135, os versículos do 15 até o versículo 18. Então aqui está dizendo que eles têm boca, não falam, têm mãos, não pegam, ou seja, são inertes, não têm poder nenhum. 1 Reis capítulo 18, 27 diz assim:
Ao meio-dia, Elias zombava dele, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo à necessidade, ou de viagem, ou a dormir, e despertará. Aqui, essa passagem, o profeta Elias está zombando dos profetas de Baal. No livro de Isaías, no capítulo 44, a partir do versículo 9, vem falando sobre a loucura da idolatria, né? Porque os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunhas de que elas nada veem, nada entendem, para que eles sejam confundidos. Ou seja, Deus, ele faz com que as pessoas que não têm uma vida com ele sejam confundidos, não pelos outros deuses, mas pelos próprios enganos de cada um, entendeu? E nós vemos que isso é uma zombaria, né? Que Deus, esses outros deuses, eles de fato não têm poder nenhum. Por quê? Porque são fruto da imaginação de quem os cria, para atender a sua própria necessidade, né? Então, os ídolos, esses deuses que eram criados lá no Antigo Testamento, eles eram criados para atender apenas o propósito daquele que o criava. E ali ele influenciava outras pessoas que tinham as mesmas necessidades. Bom, em segundo lugar, por trás de toda idolatria há demônios. Nós temos que compreender isso. Por trás de toda idolatria há demônios, que são seres sobrenaturais, controlados pelo diabo, né? Controlados pelo diabo. Tanto Moisés quanto os salmistas associam os falsos deuses com demônios. Vamos ler o texto que está em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos diabos, não a Deus, aos deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremecem seus pais. Aqui a palavra diabos, no hebraico, o termo é Shedim, literalmente demônios. Termo idêntico original, aparece em Salmo 106, no versículo 37. Por trás dos deuses e religiões falsos deste mundo estão os poderes espirituais dos demônios, né? Os demônios podem agir através dos seus seguidores, chegando até operar milagres, olha só, para confundir, né? Para enganar as pessoas. O Novo Testamento reconhece a existência desses espíritos malignos e conclama os crentes a batalhar contra eles pelo poder da autoridade de Cristo. Como podemos ver a carta de Paulo aos Efésios, ele fala que nós devemos estar com a armadura, né? Nos preparar, né? Em oração, em jejum, em leitura bíblica, em consagração a Deus, para que possamos estar fortes e firmes nessa luta contra esses demônios. Então a idolatria, ela tem por trás a ação demoníaca, a ação maligna, né? Associam os falsos deuses com demônios. Note também que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios a respeito de comer carne sacrificada aos ídolos. As coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. Podemos ver isso lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 20. Em outras palavras, o poder que age por detrás da idolatria é dos demônios, os quais têm muito poder sobre o mundo e os que são deles. Olha só, atenção para esse ponto, que eles têm muito poder sobre o mundo
e os que são deles, ou seja, aquele que está no mundo, o amor do Pai não está nele. Temos que observar isso. O cristão sabe com certeza que o poder de Jesus Cristo é maior do que o poder dos demônios. Satanás, como o Deus deste século, exerce um vasto poder nesta presente era iníqua, ou seja, ele tem arrasado a muitas vidas, E nós podemos conferir lá em 1 João 5,19. Vamos ver o que está escrito. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Nunca compreenderemos adequadamente o Novo Testamento a não ser que reconheçamos o fato subjacente nele de que Satanás é o Deus desse mundo. Ele é o maligno. O seu poder controla o presente século mal. As Escrituras não ensinam que Deus hoje controla diretamente este mundo ímpio, cheio de gente pecaminosa, de maldade, de crueldade, de injustiça, de impiedade e outras coisas. Deus não deseja nem causa de nenhuma maneira todo o sofrimento que há no mundo, nem tudo quanto aqui ocorre procede da sua perfeita vontade. A Bíblia indica que atualmente o mundo não está sob o domínio de Deus, mas em rebelião contra seu governo e sob o domínio de Satanás. Por causa dessa condição, Cristo veio e morreu, e para reconciliar o mundo com Deus. Nunca devemos afirmar que Deus está no controle de tudo, a fim de nos equivocarmos da responsabilidade de lutar seriamente contra o pecado, a iniquidade ou a mornidão espiritual. Há, no entanto, um sentido em que Deus está no controle do mundo ímpio. Deus é soberano e, portanto, todas as coisas acontecem de acordo com a sua vontade permissiva e controle, ou às vezes através da sua ação direta, de conformidade com o seu propósito e sabedoria. Mesmo assim, na presente era da história, Deus tem limitado o seu supremo poder e domínio sobre o mundo. Esta autolimitação é apenas temporária, porque no tempo determinado pela sua sabedoria, ele destruirá toda a iniquidade e o próprio Satanás. Somente então é que os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Apocalipse 11:15. Confira também outros textos bíblicos que está em Lucas 13:16, Gálatas 1:4, Efésios 6:12 e Hebreus 12:14. Ele tem poder para produzir falsos milagres, sinais, maravilhas e mentira. Então, o poder dos demônios podem sim operar sinais, falsos milagres, falsas maravilhas, tudo isso com muita mentira. Como podemos conferir em algumas passagens bíblicas, como 2 Tessalonicenses 2:9, Apocalipse no capítulo 13, os versículos de 2 a 8 e o 13, também no capítulo 16, os versículos 13 e 14 e Apocalipse 19 e 20. Também os demônios podem proporcionar às pessoas benefícios, sim, benefícios físicos e materiais. Sem dúvida, esse poder contribui às vezes para a prosperidade das pessoas que não têm uma vida na presença de Deus, ou seja,
pessoas ímpias. Podemos também ver esses textos nos Salmos 10, 2 a 6, Salmo 37, 16 a 35, Salmo 49, versículo 6 e Salmo 73, de 3 a 12. Você pode conferir esses textos e saber como os demônios fazem com que pessoas que não têm uma vida com Deus tenham as suas prosperidades neste mundo. Para quê? Para aprisioná-las, para conduzir elas à perdição. Bem, meus queridos, vamos fazer uma pequena pausa para encerrar este vídeo e continuarmos posteriormente, falando sobre a idolatria e seus males. O que vou pedir para você é que você compartilhe este vídeo com seus irmãos na fé e amigos, e você deixe o seu like aí para que o canal possa ser impulsionado e o algoritmo possa reconhecer que este conteúdo é bom e ele recomende para outras pessoas. E você inscreva-se em nosso canal. Que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida, em nome de Jesus. Nossa oração é que você cresça a cada dia. Por isso, leia a palavra de Deus, meditar, irmãos, é ficar. A palavra meditar, ela significa ficar rosnando, ficar falando, ficar ali. Então nós temos que meditar na palavra de Deus. Ler ela em voz alta para que a gente possa ouvir. Sabe por quê? Como nós já vimos em estudos anteriores, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu preciso ouvir a palavra para que gere em mim a fé, para que eu viva aquilo que Deus quer que eu venha viver. Amém? Por isso, fica na paz, que Deus te abençoe e até o próximo estudo, o próximo vídeo.